Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Irmãos, abra aí sua Bíblia no Salmo de número 40. Livro dos Salmos, Salmo de número 40. Nós vamos ler do 1 até o 6. Salmo 40, do 1 até o 6. Santa água, graças a Deus, irmão. Abençoada. E vem aberta, esses irmãos são uma bênção, viu? Salmo de número 40, os versos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre esse salmo e quero falar sobre salvação, sobre a doutrina da salvação, como se dá a salvação. Eu sei que talvez você na sua adolescência tenha ouvido esse salmo de uma maneira um pouco diferente da que quero ler agora. Você de repente na sua adolescência estava ansioso para conseguir uma namorada, e aí o seu pastor olhou para você, abriu a Bíblia no Salmo 40 e disse: meu filho, você precisa esperar com paciência no Senhor. Então ora a Deus que no momento certo o Senhor vai se inclinar para você e vai te dar a mais bela moça da igreja. Desculpa acabar com a adolescência de algumas pessoas aqui nessa noite, mas entendo que não é disso que o Salmo está falando. Entendo que o Salmo está falando a respeito da salvação. Davi, apesar de escritor, salmista, ele também era profeta. Davi nesse salmo está profetizando a respeito do Salvador Jesus. E ele está dando uma descrição tão maravilhosa do que é a obra de salvação. Davi ele está falando da sua fé e da sua esperança, como ele estava olhando lá na frente e ele esperava a vinda do Messias, do Salvador. É por isso que esse salmo ele começa, quando fala que esperei confiadamente, lá no hebraico a palavra esperança, esperar, ela se repete duas vezes. Ele fala esperei esperando, ou esperei com esperança. Os irmãos que puxarem da memória vão lembrar que domingo passado eu falei sobre fé e esperança, a diferença entre um e outro. E aqui parece que Davi, ele está falando mais ou menos disso. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma fé e eu espero pelo dia da salvação. Eu tenho a expectativa de quando o Senhor vai salvar o seu povo. Eu tenho uma grande esperança de quando essa salvação vai chegar a nós.
Davi profetizava Jesus, e eu tenho a dizer que esse Jesus que Davi esperava já veio. E esse Jesus já está conosco, morreu e ressuscitou, e hoje nos salva, a nós que já cremos, e quer salvar aqueles que ainda não creem. E é dessa salvação que quero falar, porque essa salvação ela se dá de uma maneira toda especial. Essa salvação ela não acontece de qualquer maneira. Davi está dizendo que o Senhor se inclina para salvar. Ele fala: olha, esperei confiadamente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. Meus irmãos, a ideia de um Deus que se inclina até o homem pecador é maravilhosa. Se você ainda não conseguiu compreender isso, presta muita atenção que eu vou explicar. Nós estamos falando do Deus criador de todas as coisas, do Deus criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso. E de repente nós, pecadores, tão pequenos, falhos, tão pequeninos, temos a alegria de poder dizer: o Deus criador de todas as coisas se inclinou para nós, Ele veio na nossa direção. Entenda uma coisa, na obra da salvação, não é você que busca a Deus, não foi você quem encontrou a Deus, foi Deus quem te encontrou. Na obra da salvação, você estava morto nos seus delitos e pecados, você estava longe de Deus, você não estava interessado em nada de Deus, e Deus então foi em sua direção e te buscou. Davi está maravilhado porque ele entendeu essa verdade da graça de Deus. Ele falou: olha, eu espero com esperança, e Ele se inclina para mim. Irmãos, eu quero ilustrar, usando um texto bíblico, o que é esse inclinar-se de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo dá uma descrição maravilhosa do que é esse se inclinar. Paulo diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, ou talvez na sua tradução de subsistindo em forma de Deus, mas eu gosto mais assim, sendo Deus, não julgou o fato de ser Deus alguma coisa que deveria se apegar, mas Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou sobremaneira. Entende o que é se inclinar? O que é Deus se inclinando na sua direção? É que Deus não poupou nenhum esforço para que Ele pudesse salvar você. Deus não mediu esforços, não olhou o fato dele ser o próprio Deus criador de todas as coisas para salvar a cada um de nós. E então o Deus invisível se tornou visível, e então o Deus todo-poderoso se tornou uma criança frágil, precisando do cuidado dos pais. E então o Deus criador dos céus e da terra se sujeitou a ser chicoteado, pisado e humilhado para salvar você. E é então que o nosso Deus, Ele se torna visível. É então que o maior de todos se torna o menor. Isso é se inclinar. É quando Deus se entrega totalmente para nos salvar. Meu irmão, entenda isso, meu irmão e minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. Você que está me ouvindo, entenda isso de uma vez por todas. Deus, Ele se inclinou até você para te salvar. Não simplesmente para te dar uma bênção pequena, não simplesmente para te dar um namorado ou uma namorada, não simplesmente para te dar algum carro novo.
Aquilo que nós precisamos esperar ansiosamente não é por qualquer bênção material que você possa comprar com um carnê das Casas Bahia. O que você deve esperar ansiosamente é pela salvação, é pelo céu que há de vir, é pela restauração total da humanidade quando estivermos no céu e lá não houver mais choro, nem doença, nem sofrimento algum, onde toda lágrima será enxugada. Nós acabamos de cantar e a nossa esperança é que vem o Senhor Jesus. Quando nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, essa tem que ser a nossa maior esperança, porque Deus já se inclinou para nós e já ouviu o nosso clamor e já deu aquilo que Ele poderia nos dar de melhor, que é Jesus. Sabe, irmãos, e Davi, ele faz esse salmo ele é tão maravilhoso. Davi ele faz uma descrição fantástica da sua condição de pecador, da sua condição de perdido. E a descrição que ele faz da condição de perdido está lá no versículo 2, que ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um lago de lama. Não vejo descrição melhor para falar a respeito do pecado e da perdição, da condição que nós tínhamos sem Cristo. A condição do pecador sem Cristo é estar tentando nadar, sair de um poço de lama, onde não há nada firme, não há um chão firme embaixo de você, e à sua volta não há nenhum lugar onde você possa se segurar. Mas não é uma água que você possa nadar. Davi está descrevendo uma lama pesada, em que você tenta sair e não consegue, e não há nenhuma esperança de que você seja salvo. E quando você se cansa de se debater, você simplesmente olha diante de você e percebe que a morte está chegando, e o desespero começa a tomar conta da sua alma, e você já não vê mais saída. Essa é a condição do pecador sem Cristo. A vida do pecador sem Cristo é assim: é arrumar uma solução para um problema e arrumar outro problema. É resolver uma situação e logo depois a solução se torna pior do que o problema anterior. É ter alívio num final de semana porque tomou uma cerveja com os amigos, mas na segunda-feira estar diante de todos os problemas. A vida daquele que não tem Cristo é tentar achar solução e não conseguir. É de repente ter 5 minutos de tranquilidade e depois passar 5 dias de angústia. É não ter esperança alguma. É nadar, nadar, nadar e achar que chegou a algum lugar, quando de repente ele se percebe que não há solução alguma. Nós somos pecadores, nós sem Cristo éramos pecadores dessa forma, exatamente assim. E não pense você, por mais que você seja cristão há muito tempo, que você não era assim. Sim, sem Cristo você estava nessa condição. E talvez você que não tenha Cristo possa dizer: ah, mas eu não sou um pecador tão ruim assim, eu não sou uma pessoa tão má quanto você está descrevendo, eu não mato, não roubo. Deixa eu explicar para você o que a Bíblia diz a respeito do pecado. Se você puder abrir em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no versículo 19. E esse é o mesmo texto que citei no sermão de quinta-feira, quando estamos falando sobre a cura da alma ferida, tratamento para a alma ferida. E é mais ou menos a mesma ideia que já falei na quinta-feira. Gálatas capítulo 5, a partir do 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia. E aí você vai dizer assim: não, realmente isso aí é pesado demais. Ó, pastor, isso é muito duro, eu não faço essas coisas. Idolatria, feitiçaria. Opa, feiticeiro. Ah, pastor, isso aí é ruim mesmo, né? Feitiçaria é muito ruim. Deus me livre e guarde de uma coisa dessas. Mas então Paulo continua dizendo assim: inimizades, porfias,
ou seja, disputas, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E é então que fica difícil para qualquer homem e qualquer mulher se apresentar diante de Deus e dizer: não, Senhor, eu sou justo, sou uma pessoa muito boa, não matei, não roubei, não fiz nada disso. Mas Deus olha o mais íntimo do seu coração e diz assim: sim, você é um pecador. Diante de Deus não há pecadinho ou pecadão, diante de Deus há o pecado. Existem pecadores, podemos dizer assim, mais estilosos, pessoas que têm pecados que as pessoas olham e admiram, pessoas que estão na mídia e a gente olha e fica até com orgulho, pecados que a sociedade aceita numa boa, sem nenhum problema. O sujeito come demais, a Bíblia está dizendo, a glutonaria, do lado da bebedice, são iguais, não há diferença. A glutonaria é fruto do pecado que habita em você. Poxa, pastor, pois é, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Esse corpo que você tem é dado por Deus e você precisa cuidar muito bem dele. Você não pode viver de qualquer jeito, você não pode viver de qualquer maneira. Se você tem vivido a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, você tem vivido em pecado, você é um pecador. Entenda de uma vez por todas, o pecado é um lugar de onde você não pode sair sozinho. O pecado é um lugar de onde você não vai conseguir sair pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias boas obras. Você não vai conseguir resolver sozinho os problemas de sua vida, os vícios que você carrega. Você não vai conseguir sair sozinho das amarguras que você tem, das invejas que você sente, dos problemas que você tem. Você não conseguirá sair disso sozinho. Você só conseguirá sair o dia que você aceitar que Deus se inclinou para você e aceitar a oferta de paz que Deus tem para você. Diferentemente, ao contrário do pecado, Davi ele descreve o homem salvo. Imagine que esse homem ou esta mulher que está nesse lamaçal, ele encontra um solo firme. Davi, nesse mesmo versículo 2, diz: colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. De repente, no meio desse lamaçal desesperador, você encontra um caminho feito de pedra, firme, inabalável. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Acho que Davi e Paulo estão muito de acordo que é preciso estar em Cristo. Pedro, escrevendo, diz que Jesus é a rocha. Nós precisamos entender que só há firmeza nos nossos passos quando nós estamos em Cristo. Que sem Cristo nós estaremos andando na lama, mas com Cristo estaremos andando por um caminho firme, por um caminho de luz, por um caminho sólido, inabalável. Nós, como cristãos, sabemos que vez por outra Satanás, o nosso inimigo, vem para tentar nos derrubar desse caminho. E por mais que nós possamos cambalear, nós olhamos e sabemos o caminho é firme. E se nós continuarmos firmes no caminho, nós sabemos que encontraremos um lugar seguro. Basta apenas não nos desviarmos do caminho. Basta apenas não sairmos dessa direção que Jesus está colocando. Basta apenas seguirmos.
Ouça o que eu estou dizendo nessa noite. O Senhor se inclinou para nós, e no meio desse lamaçal, Ele colocou um caminho firme, que é Jesus. Um caminho que você pode andar seguramente. As pessoas que ainda estão na lama, elas olham para nós, que estamos no caminho firme, e dizem assim: isso aí é loucura. Elas olham, isso aí não vai dar em nada. Mas nós, que temos andado com Cristo, sabemos, esse é o caminho firme. Vêm as lutas, vêm as tribulações, vêm as angústias, mas nós permanecemos firmes no Senhor. Irmãos, e por que creio que Davi está falando que é Jesus? Olhe só, a partir do versículo 4, como ele fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É feliz o homem que confia no Senhor, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então ele diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu queria anunciá-los e deles falar, mas são mais do que os que se podem contar. Isso é uma declaração do Evangelho de Jesus. Olhe com calma esse texto e perceba que Davi está falando: Senhor, são muitas maravilhas que estás operando. Ele está olhando para Jesus, maravilhas incontáveis, maravilhas indescritíveis. Olha comigo João, capítulo 21, se você puder, ou se não, acredite em mim, vou ler o texto. João, capítulo 21. João capítulo 21, no versículo 25. Ele diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que fez Jesus. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Davi e João estão falando basicamente da mesma coisa, mas Davi está vendo lá no futuro. Davi está vendo com a sua esperança, e João havia acabado de ver acontecer tudo isso pessoalmente. Olha, são indescritíveis, incontáveis as maravilhas do Senhor. Eles estão olhando para o mesmo Messias, para o mesmo lugar, para o mesmo Salvador. Mas então, estamos falando do Messias e Salvador. É assim que Davi continua dizendo: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado, holocaustos e ofertas pelo pecado não o requeres. Por que Davi está olhando? Davi estava no meio da lei do Antigo Testamento. Ele sabia que a salvação naquele momento se dava por meio dos sacrifícios. E ano após ano nos diz a palavra do Senhor que as pessoas precisavam ir ao templo e sacrificar um cordeiro. E de repente, contrário a toda a lei, Davi diz assim: não, Senhor, sacrifício o Senhor não quer. Porque ele sabe que o sacrifício do Messias é completo, o sacrifício do cordeiro é pleno. Não há nada que Davi pudesse fazer para acrescentar na obra da salvação. O que eu quero te dizer nessa noite, e entenda muito bem o que quero dizer, é que a salvação que o Senhor nos oferece, ela é completa, e não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para acrescentar. Nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus, porque Ele se inclinou para nós, e Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. E não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para acrescentar na salvação que o Senhor te oferece. O que você precisa fazer é simplesmente fazer como Davi fez: colocar a sua esperança no Senhor. É tudo que Deus quer de você.
que você coloque a sua esperança no Senhor, que você espere confiadamente no Senhor, como diz o primeiro versículo. É só isso que Ele espera, que Ele espera de você. Diz o texto que nós lemos que muitos verão e crerão. Eu tenho a certeza, assim como Davi viu adiante dele pela fé, nós nessa noite olhamos atrás e também vemos pela fé. Jesus não está vivo hoje conosco. Jesus está presente pela fé, porque nós olhamos para trás e pela fé cremos naquilo que Ele fez há 2000 anos. Nós continuamos esperando com a nossa fé. Nós continuamos apenas pela fé, esperando pela salvação que há de se completar na volta de Jesus. Será que você é capaz de colocar a sua esperança totalmente no Senhor? Nessa noite em que é anunciado que Ele se inclina para você e te oferece graciosamente, sem que você precise acrescentar nada, sem que você precise doar nada. Ele te oferece graciosamente sem que você precise dar nada em troca. E Ele não está esperando que você primeiro resolva os seus problemas, para que depois você venha. Ele não está dizendo para você, olha, primeiro acerta a sua vida aí no meio desse lamaçal onde você está e depois você vem aqui. É tão comum a gente ouvir assim, não, primeiro eu vou deixar de fumar, depois eu vou seguir a Cristo. Não, deixa eu primeiro resolver os meus problemas, depois eu vou seguir a Cristo. Insisto em dizer, você não encontrará um lugar seguro no meio do lamaçal. Quer livrar-se dos seus problemas? Primeiro coloca os seus pés sobre a rocha que é Jesus. Quer se livrar dos seus vícios? Primeiro você coloca os seus pés sobre a rocha que é Jesus. Quer se livrar da angústia que assola a sua alma? Primeiro coloca os pés sobre a rocha que é Jesus. E a partir daí você começa a andar pelo caminho que é Jesus. E então você vai, como nós, ver as maravilhas que Jesus faz. E então a sua fé se completará, e essa sua expectativa estará descansada, esperando apenas a volta de Jesus, sabendo que você está firme, e anunciando aos outros, para que os outros tenham a mesma firmeza que você. É simplesmente isso. E não tenho nada mais a acrescentar, simplesmente que a salvação é pela graça, por meio da fé. O convite de Jesus para você nessa noite é: descansa nessa rocha. Se de repente você que é cristão tem considerado também a possibilidade de sair desse caminho, achando que o lamaçal à sua volta é muito mais legal, pense bem, reconsidere. Pense bem. O lamaçal é um lugar onde você só encontrará desespero e angústia, e nada mais, nada mais. E nós que temos andado no caminho, temos verdadeiramente visto a salvação do Senhor, visto aquilo que o Senhor tem feito, e temos anunciado aquilo que nós temos visto, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Eu queria que, nesse momento, você curvasse a sua cabeça e você fizesse uma oração. Nessa oração, que não é por você, que é cristão, eu queria que nessa oração você se lembrasse de alguém que não é cristão. Um parente seu, um amigo, de repente o seu marido, a sua esposa, e você se lembrasse dessa pessoa, e lembrasse das angústias que essa pessoa passa, e dissesse: Senhor, que
o Senhor coloque os pés dessa pessoa em Cristo, como estão os meus pés. Que o Senhor coloque os pés dessa pessoa firme no caminho que é Jesus. Não sei se nessa noite tem alguém entre nós que se vê na situação de estar no meio do lamaçal, perdido e angustiado, sem nenhuma esperança. Se de repente é essa a sua situação, eu queria que você fizesse uma oração simples com as suas próprias palavras, pedindo simplesmente: Senhor, coloca os meus pés no lugar firme. Senhor, eu estou aqui no meio desse lamaçal há tanto tempo e não vejo saída, mas agora eu quero encontrar a saída. Eu estou no meio desse lamaçal há tanto tempo, Senhor, e não sei mais o que fazer, mas eu quero que o Senhor se incline para mim e por meio de Jesus Cristo me tire desse lugar e me coloque num lugar seguro, tranquilo. Eu preciso disso. Senhor, esse teu rebanho está aqui diante de ti em oração, Senhor. Ouve a oração de cada um aqui, Senhor. O Senhor já se inclinou para nós e já entregou por nós o seu Filho Jesus. E nós ficamos tão tranquilos, Senhor, tão maravilhados com tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Nós estamos verdadeiramente num lugar tão seguro, Senhor, tão firmes. Já não há mais temor no nosso coração, Senhor, porque nós olhamos claramente diante de nós e como a luz do dia, que o sol da justiça brilha e nós podemos andar na direção do céu eterno, onde lá não haverá choro, onde lá não haverá doença e problema algum. Senhor, que maravilhoso é isso. Deus, mas eu quero orar nesse momento, porque pode ser que haja alguém entre nós que ainda não tem essa mesma segurança, Senhor, ainda não tem essa mesma esperança que nós, mas nós sabemos que o Senhor se inclinou por essas pessoas também. Por isso pedimos que os olhos dessas pessoas sejam abertas em nome de Jesus, para que elas possam ver como nós vemos, para que os pés estejam firmes, para que haja salvação nessa casa nessa noite, Senhor, para que haja uma grande festa no céu, porque um pecador se converteu nessa noite, Senhor. Nós cremos que qualquer conversão é somente pelo Teu poder e é por isso que buscamos a Ti, Senhor, pedindo para que nessa noite, em nome de Jesus, claramente aqueles que estão em trevas possam andar na luz, que haja remissão de pecados, em nome de Jesus. Senhor, diante de Ti, como igreja, declaramos que não há nenhum pecado que o Senhor não possa perdoar. E eu sei que o Senhor estende a mão ao pecador nessa noite. Pedimos salva, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Apenas isso. Que a Tua graça se manifeste entre nós e as Tuas maravilhas sejam vistas em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos indo para o final desse culto. Nós mais uma vez agradecemos a visita dos amados irmãos. Se de repente você é de alguma outra igreja, leve o abraço ao seu pastor, à sua igreja. Se você não é de nenhuma igreja, seja bem-vindo, faça daqui a sua família. Quero apenas dar um aviso bem rápido. No dia 25 nós teremos, dia 25, próximo sábado, teremos o nosso dia da comunhão. Nós temos ainda poucos inscritos e nós pedimos, irmãos, vamos participar desse dia, será um dia maravilhoso, irmãos. Nós estamos agora
nós tivemos algumas conversas, nós estamos mudando um pouco o valor. Era R$20 por pessoa, agora é R$20 por casal. Então, irmãos, não é por falta de dinheiro que qualquer pessoa pode participar. Então, R$20 o casal, café da manhã, almoço e café da tarde. Não deixe de participar conosco, deixe tudo o que você tiver para fazer nesse dia e venha estar conosco num dia maravilhoso de comunhão, em que nós teremos um momento de palavra, um momento de brincadeiras, um momento de comunhão aqui entre os irmãos. Teremos um momento muito bacana de comermos juntos, afinal de contas, cristão e pão rima. Assim, a igreja começou com pão lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A igreja começou com isso. Então não perca o momento de estarmos em comunhão, comendo pão, todos juntos. Então, irmãos, se você tem o desejo de participar, você tem até hoje para fazer a sua inscrição ali no som, forme uma fila, não tenha problema, vai lá, participa disso com a gente, vai ser uma grande bênção, irmão. E agora sim, nós vamos ouvir o pós-lúdio. Hoje está bonito aqui o negócio, né? Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Irmãos, sempre lembrando, essa provavelmente é a última vez que vou falar, pós-lúdio é parte do culto. Os irmãos têm cooperado muito, muito bom, irmãos. Os irmãos verdadeiramente aprenderam, pós-lúdio é parte do culto. É o momento que você faz a sua última oração aqui na casa do Senhor, em silêncio, em que você coloca diante do Senhor a sua vida, coloca o seu caminho diante do Senhor. Então faça isso, irmãos. Nós vamos ter o pós-lúdio, você faz a sua última oração aqui e depois nós vamos para os nossos lares, nós vamos para casa. Aproveite a cantina, aproveite para olhar a pessoa que está do seu lado para cumprimentá-la, para oferecer carona. Muitas pessoas têm me procurado, me cobrando, dizendo: pastor, quando é que você vai me convidar para aquela pizza que você tanto fala? Irmãos, o objetivo é você convidar a pessoa, não eu convidar. Então fico esperando, irmãos. Se quiser me convidar, estamos aí. O pastor Marquinho também está aceitando convites, ele está ali. Então vamos lá, irmãos. Convide o seu irmão aí, ofereça uma carona, pergunte para ele se ele está precisando de alguma coisa. Não saia daqui sem dar um abraço, sem dar um aperto de mão, sem ter um momento de comunhão. Então, irmãos, que o Senhor os abençoe. Vamos ouvir o pós-lúdio e depois estamos despedidos.